Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter comigo aqui no programa de hoje a professora Aline Lobato, essa mestra, essa mulher maravilhosa que estuda essa questão desses criminosos que nos deixam em choque. Ela é uma autoridade na área da psicologia investigativa, da psicologia jurídica e forense. E a gente vai trazer o caso do Gilberto Rodrigues dos Anjos, esse agressor, esse criminoso que cometeu aquela barbárie na região de Sorriso, em Mato Grosso, onde ele matou uma mãe e as suas 3 filhas. Infelizmente, além de ter matado a mãe e as filhas, ele ainda abusou dos corpos dessas mulheres durante o período que elas agonizavam até morrer. Professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Carla. Obrigada a toda a sua equipe e a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com você. Professora, como é que a gente classifica esse episódio, essa barbárie que aconteceu em Sorriso? Porque a sociedade está em choque ainda. É muito difícil, né? Entender tudo aquilo que aconteceu naquela cidade. Porque, além dele ser um serial killer, ele conseguiu eliminar toda uma família. Só restou o pai. Esse homem que está em profundo sofrimento, ele estava viajando, trabalhando e descobre que toda a sua família foi assassinada. É um crime bárbaro. Poucas vezes, de tantos crimes, né, que a gente vê por aí, de tantos crimes que eu vejo e analiso, é um dos poucos crimes de tamanha barbaridade. E ele conseguir, né, eliminar uma família inteira, mulheres, crianças, né, pré-adolescentes, crianças, e deixar esse sofrimento tão grande para esse pai e para toda a sociedade. A sociedade toda está em choque, porque realmente o índice de crueldade, né, desse indivíduo é extremamente alto, uma coisa inacreditável. Professora, quando a gente pensa, né, nesse homem, né, nesse ser horroroso, ele premeditou tudo. Ele tinha o controle de absolutamente tudo, porque as informações que nós recebemos é que ele trabalhava como pedreiro numa obra ao lado, né, na verdade, numa transversal da casa das vítimas. Ou seja, ele já estava ali, né, verificando aquela residência, ele estava se preparando. Explica para as pessoas como é que funciona isso, né, esses atos preparatórios, porque aquilo não foi um crime de oportunidade. É interessante, Carla, porque, assim, o crime ele vai ter início, meio e fim, né? E esses indivíduos podem ter um planejamento mais elaborado ou de menor elaboração. Na realidade, quando a gente continuar discutindo o caso, ele é um indivíduo de pouca elaboração, tá? Apesar de que parece que ele se organizou, ele não se organizou. Por exemplo, o indivíduo melhor elaborado, quando ele pensa o crime início, meio e fim, ele não deixaria, por exemplo, pegadas na cena do crime. Então, aparentemente, né, pode parecer que ele fez algum tipo de elaboração. Então, a gente costuma dizer assim: existe uma diferença em pensar o crime e existe uma diferença em realmente planejar o crime, tá? Então, isso é importante a gente entender para a classificação desse criminoso, distinguindo ele em relação aos outros, tá? Então, na realidade, não chega a ser um crime totalmente de oportunidade, né? Mas é um crime onde ele aproveitou da situação, ele estava num ambiente onde, coincidentemente, né, tinha uma casa ao lado com 4 mulheres, né, sozinhas, onde depois ele ficou sabendo, por exemplo, provavelmente, né, pela uma simples observação, que o marido viajava, né, e que essas mulheres ficavam sozinhas. Então, se fosse um crime de planejamento, o indivíduo, ao escolher o alvo, já escolheria com as características que eu te falei, de todas as facilidades. E não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele começou a trabalhar naquela obra, né?
E aí ele descobre que ao lado da obra tinha essa possibilidade. E aí ele vai pensar, né, em como, com aquela possibilidade ali diante dele, em como ele cometeu o crime. E aí, professora, você que já analisou muitos casos nacionais e internacionais, ele se colocou numa condição de muito risco, porque ele escolheu uma casa ao lado do local aonde ele trabalhava. E, lógico, a polícia iria investigar absolutamente tudo, as redondezas, quem viu alguma coisa, porque eles começam na investigação a fazer oitivas, perguntam para o vizinho, perguntam para as pessoas que trabalham ali na região para saber, né, alguma informação, se alguém viu alguma coisa. Esse é o trabalho de investigação policial. Ele dormia na obra. Então, olha a frieza desse homem. Ele pegou aquilo que estava ao alcance da mão dele, era o mais fácil, que era essa residência próxima, onde ele sabia que tinha, a princípio, né, uma mulher que preenchia essas características, pelo que ele falou para o delegado, o doutor Bruno França, que era uma mulher com mais de 45 anos ou com uma aparência com mais de 45 anos. E ele volta, ele comete esse crime horrendo, perverso, ele volta para a obra e vai dormir. Ele ainda carrega pertence das vítimas, porque foi encontrado ali calcinha de uma das vítimas. É o que você falou. Ele não se preocupou nem em limpar a cena do crime. A questão é, ele vai dizer também, professora, lá para o delegado, que ele fez uso de uma droga ilícita. Então, é sempre a culpa também de, porque eu usei drogas, né? Essa questão dele ter usado drogas ou não, isso pode ser uma verdade ou uma mentira? E o que isso também implicaria, né? Ele perderia a consciência do que ele estaria ali fazendo? Eu acredito que não. Então, quando a gente vê que ele se coloca em risco, e a minha pergunta também para você é, ele queria ser pego? Eles procuram eles querem ser achados? Vamos lá. O serial killer, em geral, não quer ser achado. Essa é a diferença, inclusive, do assassino em massa para o serial killer, né? O serial killer, ele evita a captura, o assassino em massa quer a captura, né? Então, essa é a primeira coisa para a gente entender aqui direitinho. Segundo, lembra quando eu falei no início, ele realmente não planejava, tá? A gente pensa a priori que ele planejou algo, mas é um planejamento, não existe, é um planejamento muito falho. Ele pensou o crime, tá? Então, nessa situação, ele aproveitou uma oportunidade, né? Ele estava na casa ao lado, trabalhando, percebeu que tinha mulheres, né, na outra casa e ele achou aquilo muito, muito conveniente. Bem, vamos lá. Existem vários conhecimentos que a gente tem de como funciona as mentes criminosas, que eu costumo dizer no plural, porque são muitas maneiras, né, de agir, de pensar, de atuar. Então, uma das técnicas, por exemplo, quando a gente analisa a cena do crime, é entre dois parâmetros, que a gente chama de impulsividade e racionalidade, tá? Então, para começar, esse indivíduo aí está claramente no padrão da impulsividade. Tá? É típico da impulsividade não pensar os riscos, não considerar os riscos. E aí existe, por exemplo, a condição de que o risco é muito alto para uma recompensa pouca, no sentido, por exemplo, de ganho material. Quando o indivíduo corre um risco muito alto, mas a recompensa material é muito alta, então aí é uma congruência, então ele é racional. Que é o que acontece, por exemplo, nos assaltantes a banco, né? Carro forte e outras coisas, tá? Mas nos indivíduos, por exemplo, que vão cometer crimes contra pessoas, né? A gente também tem um racional, tá? Mas esse aí é claramente impulsivo, que é típico do padrão de impulsividade não considerar risco algum, tá? Na realidade, o assassino em massa, todos eles também se sentem inteligentes, que a polícia nunca vai conseguir descobrir. Então, eles minimizam, por exemplo, a capacidade de qualquer outro de descobrir seus atos, tá? Só que o racional, ele vai ter mais cuidados, ele vai pensar o crime, início, meio e fim. Aquilo que eu te falei, inclusive a rota de escape. O impulsivo, o crime para ele só tem um meio.
Nem ele pensa bem o início e muito menos ele prepara uma rota de escape. Então, não pensando nesses riscos e se achando, por exemplo, mais esperto e mais inteligente que qualquer um, né? Então, ele fica na cena do crime. Uma outra possibilidade para ele estar ali próximo e continuar ali próximo, porque, por exemplo, após matar, ele podia fugir. Mas primeiro que ele não acreditasse que ninguém ia descobrir que era ele, porque por causa desse senso, né, que eles têm todos de que as pessoas não chegam a pensar ou imaginar, né, algo que eles tenham cometido. Segundo, que eles adoram estar próximo da cena de um crime quando o corpo é descoberto. Isso é típico do impulsivo. O racional, por exemplo, não faz isso. Mas o impulsivo, por causa do nível de impulsividade muito alto e do fato deles estarem procurando outros ganhos, ou seja, não é o ganho material, mas principalmente o ganho psíquico, então ele quer vivenciar tudo novamente estando na cena do crime. Tem casos em que criminosos eles querem ajudar na investigação, eles querem estar presente. Por exemplo, o delegado do caso, inclusive, relata que ele estava lá participando, querendo, né? No início, ele não chegou próximo, foi uma coisa até que chamou atenção. Todo mundo com curiosidade, chega próximo, isso é normal. Ele ficou um pouco afastado, mas logo depois ele começou a participar, vamos dizer assim, né? Querendo fingir que estava, né, preocupado com a situação ou querendo ajudar, né, dando dicas, falando, né? É típico deles. Tem deles que, depois de presos, eles denunciam outros corpos só para poder reviver o que cometeram. Então, isso já é esperado do comportamento desses indivíduos. Mas, professora, quando a gente pensa, né, na questão dele se colocar ali em risco, isso também cria alguma... Porque, assim, é o que vocês todos explicam pra gente, né? Por que que essa pessoa faz isso? Tem um ganho, enfim, né, de serotonina, endorfina, daquela, né, da impulsividade, daquela... Eles se encorajam, eles... E quando ele está ali se colocando também em risco, ele também está ali testando se o quanto a autoridade policial é inteligente, vai conseguir chegar perto dele. Tem esse jogo, como é que é esse jogo, né? Porque é um jogo de uma tensão muito grande psicológica. Quanto que eles sabem, né? Então, você chega perto, é que nem a pessoa que vai mexer com fogo. Será que o fogo queima? Até a hora que você põe a mão no fogo se queima, porque o fogo queima. Então, assim, para todos nós, né, que não, enfim, não cometemos crimes, além de termos a dificuldade de entender crimes bárbaros como esse, é mais difícil ainda entender o criminoso, porque o que o delegado falou, ele teve tempo suficiente de fugir, de se evadir, porque ele teve ali o final de semana, enquanto o pai procurava, até que os corpos, né, fossem encontrados, ele perdeu aquela oportunidade de ir embora. Ele fica. Então, tem esse jogo, será que vão me descobrir o quanto eu sou bom, o quanto eu vou fazer todo mundo aqui, né, de idiota, porque é mais ou menos isso. Ou é outra coisa? Bem, a gente tem lá já definido, né, pelos estudos, pelas teorias, que os serial killers, eles vão ter lá as características comuns a todos eles e as características específicas a cada grupo, né? Então, por exemplo, é comum a todos eles essa coisa de vivenciar o crime novamente, tá? É comum a todos eles achar que nunca vão ser pegos, né? Nunca vão ser pegos e nem descobertos, né? Nas suas ações. A diferença é que uns vão agir com racionalidade, outros, por exemplo, com impulsividade. Então, por exemplo, o racional, ele não fica próximo da cena do crime. O impulsivo fica. Inclusive, tem um chavão porque acontece muito, então a gente costuma brincar com esse chavão, que é verdade, a gente diz assim, ó, quanto mais violento o crime, mais próximo da cena do crime o criminoso está. Por quê? Porque quando o índice de violência é muito extremo, que é o caso desse indivíduo, ele está mostrando o quê pra gente? Que o seu índice, né, seu nível de impulsividade também é extremamente alto. Então, os indivíduos com o nível de impulsividade alto, eles não se afastam da cena do crime.
Tá? Então, só isso já está dentro do que a gente vê na teoria para o que a FBI, por exemplo, vai chamar de criminosos desorganizados, tá? Então, os criminosos desorganizados não planejam, estão muito próximo da cena do crime, não medem, né, a questão da extremidade da violência, ou seja, eles vão ser realmente muito violentos e eles têm comportamentos bizarros para com as vítimas. Então, está bem dentro do quadro desse indivíduo. Esses indivíduos são mais propícios a abusar droga. Olha que interessante. Os racionais não são propícios a abusar droga, mesmo que ele seja um serial killer e cometa um crime relacionado a isso. Então, respondendo a sua pergunta também da questão da droga, alguns indivíduos são mais propícios, sim, né, a abusarem da droga, e isso vai ser mostrado no seu comportamento. Ou seja, não é o fato de usar droga, não, é o nível de impulsividade. Por que as pessoas procuram a droga? Abusando dela, né? Basicamente para controlar esse nível alto, que a gente chama nível alto de ansiedade, que é um nível provocado pelo alto índice de impulsividade. Então, os indivíduos com padrão comportamental ligado à impulsividade, sim, eles são mais propícios de abusarem da droga. Agora, aí tem outra coisa, olha que interessante, no momento do crime, eles são menos prováveis de abusar no momento do crime. Por quê? Porque o nível de inteligência dele é muito baixo, geralmente eles têm um QI baixo, e ele precisa, no momento do crime, estar bem, estar sóbrio. Então, essa coisa de que, eu usei a droga e me levou a cometer o crime, eu fui cometer o crime, não é isso, não é relacionado diretamente à cena, mas a vida dele sim, é mais ligada ao abuso de substância. Mas no momento que vão cometer os crimes, geralmente eles estão limpos, geralmente eles estão bem. Por exemplo, como que o indivíduo vai lá pular um andaime da casa do lado, que está em construção, pensar direitinho, os cachorros estão na parte da frente, não na parte dos fundos, eu vou entrar por tal canto. Já que ele tem, inclusive, o QI baixo, eles têm que contar com não estar sob o efeito de substâncias naquele momento. Então, é uma vida de abuso de droga, mas não a droga estando relacionada no momento do ato. Porque muitas vezes ele pode ser assim, eu cometi isso, que eu estava drogado e não me lembro. Geralmente isso não é real. O que ele teria que dizer, olha, eu tenho uma vida de abuso de droga, é diferente. Mas no momento do crime eu estava lúcido. Até porque ele precisa. Não, muito bom, Aline, o que você está explicando para a gente. E aí, antes da gente até falar dos outros crimes que ele cometeu, vamos falar daquela cena de crime, porque aquela cena de crime, ela é muito importante. O que ele conta para o delegado, né? E aí são palavras do criminoso. O delegado nos conta que quando ele foi pego, né, ele confessa ali o crime e ele se mostra colaborativo. Aí também temos sempre um pé atrás, porque a própria autoridade policial também sempre fala, eles têm o direito constitucional, inclusive, de mentir, né, de inventar e de atrapalhar a condução da investigação. Mas é muito mais difícil eles mentirem para vocês, que são psicólogos, né, principalmente nessa área forense, vocês estão muito ligados nas falas, na maneira como eles se colocam. Mas o que ele traz daquela cena de crime? Ele diz que ele entra na casa por uma facilidade que ele encontra, né? Que ele já estava verificando aquela casa há algum tempo. Ele sabia que o marido não se encontrava na casa, que aquelas mulheres estavam sós, estavam todas dentro de casa. Já era tarde da noite e quando ele entra, ele encontra a mãe. E assim, o que ele fala é que ele esperava que essa mulher estivesse dormindo. E aí eles entram em luta corporal, a filha mais velha aparece, tenta também salvar a mãe. E aí ele, com uma faca, né, porque ele vai esfaquear as vítimas, principalmente nessa região aqui do pescoço, e além de esfaquear as vítimas, ele vai estuprá-las naquele período que elas estão agonizando. Ou seja, esse homem consegue, inclusive,
ter ereção vendo uma cena bizarra de crime, né? As mulheres pedindo, acho que ali por socorro, agonizando pela vítima, pela vida. Então, é a mãe, é a irmã, é a filha mais velha, depois vai a filha do meio, que ele também estupra, uma menina de 13 anos. E, por último, ele informa para o delegado que ele vai matar a filha mais nova, de 10 anos, que é a Melissa, porque ela chorava muito, porque ela gritava muito, e que ele não estupra essa menina. O delegado, lógico, anota, né? Tá tudo isso lá no inquérito dele, que ele está presidindo. E a minha pergunta, né, para você, na verdade, não é uma pergunta, são várias perguntas. Primeiro, é essa situação toda do ataque. Ele vai para matar, ele vai para estuprar, ele vai para matar e estuprar, o estupro era para acontecer antes e a morte depois, porque aí sim a gente começa a ver uma desorganização completa, porque ele vai lidar com o imponderável. Ele não sabia se as vítimas iam acordar, inclusive ele poderia ter morrido também, porque o número ali era maior. E quando a gente olha para a compleição física daquele homem, ele não é um homem forte, grande, ele é um homem, né, de estatura mediana, pequeno. E a cena do crime é muito brutal. Então, parece, né, que ele se transforma, ele vira uma besta humana. E o que também levou naquele primeiro momento, né, a autoridade policial a acreditar que tivessem outras pessoas. E ele informa que não, que ele fez aquilo tudo sozinho. Então, aqui tem um monte de perguntas para você. Minha querida professora, você pode responder na ordem que quiser. Ok, vamos lá. Primeiro, a nossa mente não funciona da mesma forma que funciona essas mentes criminosas, né? Principalmente esses extremamente violentos. Então, sim, eles são capazes, inclusive, de matar várias pessoas dentro de um ambiente sozinhos, tá? Então, é bem possível e bem provável. A gente teve aí o Richard Spank, que matou 8 mulheres, né? De uma única vez, em uma residência. Elas eram estudantes de enfermagem no último ano, fazendo a parte prática, e ele entrou em uma residência e matou 8 mulheres. Só se salvou uma porque ela se colocou embaixo de uma das beliches, inclusive viu ele matando as demais, né? E o cara consegue fazer isso. A gente vê o Ted Bundy também, que entrou em outro local, né? Numa das fugas dele, que também matou, se eu não me engano, 4 ou 3 de uma vez só, né? Então, isso é comum, vamos dizer assim, entre os serial killers. A diferença aí é que esse cara, ele era impossível, irracional, só que ele acreditava que podia dominar as vítimas. Por exemplo, uma das variáveis que a gente considera e estuda na classificação desses indivíduos é o que a gente chama de weapon up ou weapon from. Por exemplo, ele não foi com uma arma na mão, ele pegou uma arma da cena. Toda vez que o indivíduo pega uma arma da cena, ele mostra o nível alto dele de falta de planejamento, de impulsividade. Então, além dele pegar uma faca da cena, ele pegou uma faca branca, né? Onde ele poderia se machucar, deixar DNA. O cara mais racional vai evitar isso, né? Então, ele mostrou aí realmente toda a situação que a gente chama de uma situação caótica. É por isso que o FBI chamou estes criminosos, isso as cenas de crime, de desorganizado. Porque é uma cena que, quando você olha, mostra uma desorganização total. Ele não sabe como vai agir, ele não sabe o que vai pegar, no caso, quando vão roubar, né? Não foi o caso dele. Ele não sabe que arma ele vai utilizar, ele não vai para a cena com uma arma, então o nível de possibilidade dele é extremamente alto. Não faz com que ele pense no crime, como ele vai agir, e nem como ele vai, por exemplo, se proteger ou escapar do local. Eles não têm essa preocupação, por incrível que pareça. É como se a mente dele ela está no excitamento, a gente chama nível de excitamento. O nível de excitamento é tão grande que atrapalha ele racionalizar sobre aquela situação. Ao meu ponto de vista, agora vamos em outra situação, fazendo essa análise do crime, ele foi para matar, ele foi para estuprar e depois matar. E uma coisa interessante, eu vi até uma colocação do delegado que a polícia acreditava que ele foi só para matar a mãe, né? E depois escaparia. Estuprava, matava a mãe e escaparia. Ao meu ver, não.
ao meu ver, ele foi para estuprar e matar todas elas. É como se fosse assim o ápice da ação dele. Ele já estava pensando nisso. Ah, professora, mas anteriormente ele matou, estuprou e quase matou, não me lembro se matou uma mulher, né? Num crime anterior, tá? Uma mulher de meia idade, que era o perfil dele. Tá, mas nessa situação eu acredito que ele tinha a intenção realmente de estuprar e matar as três. Talvez não a menor de 10 anos, porque fugiria muito do perfil da idade. Tá? Mas as três, sim. Ele queria um ápice no comportamento dele. Ele queria se sentir extremamente, caso escapasse, ele ia se sentir extremamente orgulhoso do que ele fez. Olha, eu não matei só uma, eu matei três. Eu estuprei três. E aí, no caso, se disse assim: ah, mas ele esperou a mãe chegar, que a mãe não estava, né? Quando a mãe chegou, foi que ele foi cometer os crimes, então o foco dele era na mãe? Não necessariamente, porque da mesma forma, por exemplo, ele poderia, né? Vamos dizer assim, esperar as meninas saírem, pegar a mãe sozinha, no momento sozinha, porque ele podia entrar em qualquer momento, até quando as outras meninas estivessem indo para a escola ou algo assim. Então, ele esperou a mãe chegar para completar o grupo. Porque ele tinha intenção em todas, estuprar e matar todas. Inclusive matar a menor, até porque ele sabia que a menor poderia falar o que aconteceu. Ele não estuprou a menor porque ele tem alguma barreira com relação à idade da vítima, com relação à questão da pedofilia. É como se ele quisesse falar assim: olha, eu sou estuprador assassino, mas não sou pedófilo. Então, essa aqui eu não vou estuprar, porque ela está muito abaixo a idade. Né? No entanto, a de 13 anos entraria na classificação, mas na cabeça dele era a menor de 10 anos representaria mais uma criança, né? Realmente de uma idade inferior, né? Então, ao meu ver, ele foi analisando essa situação, ele foi para matar e estuprar todas, como um ápice dos comportamentos que ele tinha feito até agora. Seria a glória dele. Ele escapando disso, ele ia para ele próprio se sentir extremamente orgulhoso, que é assim que eles se sentem, né? Do serviço que ele fez completo, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, bastava ele esperar, ele já estava observando há alguns dias, bastava ele esperar a menina ir para a escola, a outra ir para alguma outra compromisso, e ele pegava e atacava a mãe sozinha, porque ele teria, inclusive, mais controle. Era até mais fácil para ele controlar uma pessoa só do que várias. Então, ele correu esse risco grande, porque ele realmente queria estuprar e matar todas. E aí, professora, quando a gente pensa, né? Você falou ele queria estuprar e matar. Então, a ordem seria o estupro e depois o assassinato. E não como aconteceu, porque primeiro ele esfaqueou essas vítimas, inclusive porque elas avançaram nele também, né? Estavam lutando ali pela vida. E a questão do estupro era fundamental na cabeça dessa pessoa perversa, dessa pessoa sádica. E ele vai estuprar mulheres que estão agonizando até a morte, o que é mais bizarro ainda. Eu acho que é mais bizarro do que o próprio maníaco do parque, né? Que matava e voltava para, né, manter relação com corpos mortos. É assim, é bizarro, porque ali é um período de, sabe, aquelas mulheres estavam agonizando. E para ele tanto fazia. Tanto fazia, tanto fazia. A intenção dele era encontrar todo mundo dormindo, imobilizava a mãe primeiro, era a intenção dele. Como ele não levou sequer a arma para a cena do crime, ele contava com algo do local para tipo amarrar ou algo assim, porque ele não costuma, esse tipo de criminoso não costuma levar os seus instrumentos, que a gente chama de kit crime. Ele costumava não levar, porque ele é do tipo impulsivo, o racional é mais fácil levar. Então, ele não levou com ele. Então, ele esperava o quê? Imobilizar todas. Ele esperava encontrar todas dormindo. Mas como a mãe estava acordada e reagiu, e porque ela reagiu, acordou a outra mais velha, a filha de 19 anos, né? Então, ele resolveu o quê? Primeiro vou matar todas e depois eu volto estuprando. Né? Então, ele estuprou primeiro a mãe, mas elas já estavam com a garganta cortada, né? Não chama garganta cortada, esqueci o termo agora, tá? Mas elas já estavam com a garganta na frente cortada, né? E aí elas tinham que segurar, porque o sangue fica saindo, a pessoa não tem mais reação, vai perdendo muito sangue, não consegue falar, consegue só gritos, né? Mas o gritos de menor
teor. Então, ele fez tudo isso como forma desesperada de mobilizar, já que a primeira dele não funcionou. Ou seja, ele esperava achar todo mundo dormindo, tá? Mas ele, para eles, tanto faz. Inclusive, o criminoso do tipo desorganizado, é muito comum o estupro ser pós-mortem e não ante-mortem, né? Então, após a morte, eles estupram. Por quê? Porque existe uma outra teoria que classifica os criminosos de acordo com o papel que eles dão para a sua vítima, que é do professor David Cantor, o criador da psicologia investigativa, que é vítima como objeto, vítima como veículo e vítima como pessoa. Para os criminosos que olham a vítima como objeto, ela não é uma pessoa, tá? Ela é um objeto para ele se satisfazer, para ele manipular, para ele mutilar, tá? É um objeto, ele está brincando com aquele objeto da maneira que ele mais acha conveniente. Então, esse indivíduo, claramente, ele vê as vítimas como objeto. Então, não importa se elas estão sofrendo, se elas estão gritando, se ele está cometendo estupro no momento, né, em que elas estão esvaindo sangue, nesse caso aí, muitos deles, inclusive, só alcançam o ápice sexual quando a vítima está em sofrimento, né? Na classificação dos estupradores, eles seriam o que a gente chama raiva-excitamento, tá? Então, toda essa raiva que ele tem contida, tá? Ele tem que fazer o sofrimento das vítimas para que ele alcance o excitamento. Quanto mais a vítima sofre, mais ele se excita, né? Então, existem, sim, indivíduos assim, são os mais raros, né? Mas existem, então ele é classificado vítima com objeto. Outra coisa importantíssima da vítima como objeto, desse tipo de indivíduo que age assim, é desfigurar a face. Olha que interessante. E eu me lembro também que a polícia chegou a questionar, né? Por que desfigurou a face, né? Por que ele esfaqueou? Não, a gente não sabe muito bem o porquê disso. Então, saibam que é um comportamento comum entre os criminosos do tipo dele, ou seja, ele é um desorganizado na classificação das vítimas, que reconhece a vítima como um objeto, tá? E na classificação dos estupradores, ele é o raiva-excitamento. Essa junção, né, dentro do padrão de comportamento dele, sim, é um indivíduo que a gente já sabe que eles despersonalizam ou desfiguram as vítimas, porque ele quer arrancar a persona, tá? Então, a última imagem de alguém sendo alguém, de uma pessoa sendo pessoa, ele quer remover. Aquela vítima é um objeto, não pode ser uma pessoa, porque na interpretação dele é um objeto. Então, é muito comum eles desconfigurarem a face e também o ataque aos órgãos genitais. E aí, eu lembrei aqui a palavra, professora, é esgorjamento, né? Quando corta esgorjamento, aqui. eu estava tentando aqui, deu um branco a isso. E aí, professora, ele deseja, né, o criminoso com essa tipificação dele, ele deseja que a vítima lute com ele, isso vai dar mais satisfação para ele, ou se a vítima ficar quieta, ela pode ser poupada, como que é isso, né? Porque tem toda uma também, de novo, e se a vítima não reagir? Isso é ruim, é sempre bom? Tem essa pergunta. Tem sempre essa pergunta. O estuprador, principalmente, né? Como é que fica? Se a pessoa reagir, se a pessoa gritar, se a pessoa inventar uma história, né? Por exemplo, algumas inventam, eu tenho AIDS, ou eu estou menstruada, alguma coisa. Será que assusta o estuprador? Depende. Tem um tipo que vai se assustar com isso. Tem um tipo que quanto mais você luta, mais ele gosta. Então, como não está escrito na testa, no momento do ataque, que tipo ele é, né? O que se diz? Se você vê uma possibilidade de escape, é não reagir. Se você não vê nenhuma possibilidade de escape, tem que reagir. Tipo assim, você não vai ter saída, então você vai ter que reagir, tá? Então, a gente não sabe, no momento de um ataque, ninguém sabe com que tipo de indivíduo está se lidando. O que a gente sabe são as pessoas que estudam isso fora lá daquela situação imediata, né? A gente sabe o padrão, sabe com quem está lidando, né? Tem esses estudos para ajudar a gente, pesquisa de muitos anos aí, para nos ajudar a ver se ele vai cometer um crime de novo. Vamos dizer que ele tivesse escapado, né? Vamos dizer que ele tivesse escapado. Então, olha, esse cara vai se alojar aqui perto novamente, porque uma coisa interessante também do criminoso do tipo dele é que ele não se afasta muito da área de ação. Tá? Tanto é que ele saiu de uma cidade de 70 quilômetros e foi para outra ali muito próximo. Isso. Se ele tivesse exposto o Estado, dificultaria tudo.
né? Mas ele foi para mais próximo. Se ele tivesse escapado, ele ia para outra cidade próxima e ele ia, sim, cometer outro crime, até porque ele é um assassino em série, o assassino em série não para de agir, a não ser quando ele está preso ou morto, né? Então, ele ia procurar outra pessoa. Se ele tivesse escapado, atacado 3 mulheres e conseguisse escapar, ele ia procurar fazer dessa mesma maneira. Ele ia procurar uma residência, não com uma vítima só, que seria a vítima ideal, não só. Ele ia cada vez querer aumentar esse, vamos dizer assim, esse ápice que ele conseguiu. Então, ele ia atacar mulheres em grupo. Ele ia atacar casas com 2, 3, 4 mulheres, novamente. Ah, eu já escapei uma vez, eu vou escapar outras, porque eu sou, né? Eu sou esperta, eu sou o cara, eu posso fazer isso novamente. Ah, eu gostei muito de ter feito, eu tive muito excitamento. Então, na cabeça dele, eles pensam isso. Eu sou invencível, então eu posso fazer de novo, né? Então, esse indivíduo ficaria próximo do local. Então, era esse tipo de trabalho que a gente iria fazer para a polícia. Ó, as cidades vizinhas, né, tem que ficar avisando a polícia com relação a fazer, inclusive, levantamentos, né, de residências onde mulheres, 2, 3, moram sozinhas, mães com suas filhas. Cuidado com o tipo de trabalho. É possível ele procurar emprego novamente, sim, em construção, né, o que ele já sabia ali fazer se ele tivesse escapado, né? Graças a Deus, não escapou. Inclusive, gostaria de parabenizar o trabalho do delegado, o trabalho de toda a sua equipe, porque foi muito precisa, muito rápida a identificação, e a gente espera isso mesmo desse tipo de criminoso com nível de impulsividade muito alto. Por exemplo, a questão da pegada na cena do crime, com um chinelo que tinha, inclusive, um defeito, que no caso só era o dele na obra inteira, com 15 homens, que a sandália tinha esse defeito, então a perícia pôde dizer, é essa sandália, não é que não seja outra, é essa sandália, né? Então, quer dizer, como ele era um impulsivo, a gente consegue capturá-lo rápido. Se ele fosse um racional, aí era complicadíssimo para pegar esse cara. E ele leva, professora, objetos ali da vítima, que é mais... Troféus. Exatamente, são os troféus. Mas é mais alguma coisa para incriminá-lo, né? Porque, inclusive, Também. ele deixa guardado ali onde ele fica. Não é que ele pegou um troféu e vou guardar em algum lugar, enfim, porque eu também... Vocês já me explicaram na literatura que tem alguns que guardam esses... Né, o troféu que ele vai pegar ali da cena do crime e coloca num outro local para que não seja identificado no local onde ele habita, que talvez seja o racional, esse organizado. Mas ele pega e leva, porque ele... E aquele troféu é importante para ele, é isso? Ele é muito importante, até não é só uma questão subjetiva, é uma questão física também. Porque quando ele olha aquele objeto, eles se masturbam, lembrando do que fizeram para ter excitamento sexual, por incrível que pareça. Ó, tem casos absurdos, e é bom a gente colocar isso para a polícia e quem trabalha com isso saber com quem está lidando. Porque muitas vezes a polícia vê uma coisa tão absurda que diz, não é possível. Por exemplo, a polícia pensou nesse caso, não é possível que ele tenha feito isso sozinho, né? A polícia pensou nesse caso ou ficou em dúvida. Por que ele desconfigurou a face, né? E é importante a gente saber que sim, essa mente é capaz de muitas coisas. Teve um caso, não me lembro agora se foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na época que eu fiz meu doutorado, que a gente discute vários casos, né, que é muito interessante. O cara matava mulheres e aí eles vão progredindo em violência. E nas 2 últimas vítimas ele removeu o seio, tá? E quando ele foi levantado como suspeito, que se foi até a residência dele, ele tinha pego esses seios derretido, colocado num vidro e colocado na estante. E aí a polícia achou estranho, aqui ele perguntou para ele o que é isso. Ele disse, é sebo de animal, tipo banha, que eu uso para fazer comida. Tá, e por que isso não tá na cozinha? Tem que estar perto da televisão do rack, né? Para você ter uma ideia. Então, eles têm isso. Então, ele disse depois, não, toda vez que eu visualizava, que eles dizem isso. Essas partes que pode ser partes do corpo ou calcinhas, batons, pode ser um objeto, né, diferente do corpo em si, mas todos esses objetos servem para quê? Para eles relembrarem o ato e terem o excitamento sexual que tiveram no momento. E isso é interessante que isso serve por algum tempo, tá? Isso serve por algum tempo. Por exemplo, se ele tem um troféu, se ele tem o que a gente chama de souvenir, né? Se ele tem esse brinde, esse troféu, ele pode se aliviar sexualmente com isso até ele procurar uma outra vítima.
Professora, uma pessoa como essa, né, um ser como esse, ele consegue manter uma relação normal com uma outra mulher? Ou, assim, sem usar a violência? Ó, alguns conseguem, inclusive usam isso como uma maneira de camuflar os seus atos criminosos. Ou seja, na sociedade ele age de um jeito e para isso ele tem que manter uma máscara e eles se casam, têm filhos, trabalham. Isso é mais comum organizado, tá? O desorganizado, que é o caso desse homem, eles vão cada vez mais deteriorando. Então é muito provável que esse indivíduo não tenha família, não tenha namorada, pelo menos não longo, é o que a gente chama de relacionamentos duradouros. Se tiverem filhos, são aqueles que abandonam os filhos, não vão atrás, ficam trocando de mulher o tempo todo. Inclusive, a teoria explica assim: da maneira que é desorganizada a cena do crime dele, vai ser desorganizada a vida dele. A vida afetiva, a vida de trabalho, a vida de contato com outras pessoas. Então, eles são indivíduos que vão ter muitos problemas de briga, de não se dar bem com a família, estar bem com as pessoas. Por quê? Porque o índice de impulsividade dele está presente na vida dele e na cena do crime. E esse índice de impulsividade dele destrói os relacionamentos ou cria problema nos relacionamentos dele. Então, por exemplo, não sei a vida desse homem, do Gilberto dos Anjos, mas se for atrás da vida dele, é provável que seja esse tipo. Ou seja, que nunca teve um relacionamento tão duradouro, se teve, foi super conturbado, se tem filhos, não tem contato com os filhos, geralmente relacionado ao abuso de droga ou substância na vida do dia a dia. Então, é essa desorganização que ele leva para a cena do crime. Os teóricos costumam dizer assim: nós não somos dissociados de nós mesmos. Então, por exemplo, eu não posso ser uma Aline totalmente diferente falando aqui com você, outra, por exemplo, na minha casa, outra na universidade onde eu dou aula. Então, geralmente, eu vou levar características minhas para todo esse ambiente, porque eu não posso me dissociar de mim mesma. Por exemplo, eu costumo até falar para os meus alunos: presta atenção na velocidade, no tom de falar. É uma das coisas mais difíceis, as pessoas não mudam isso, não tem como mudar isso. Então, tem gente que fala bem calmo, que às vezes tá brigando e você não percebe. E tem outros que falam bem rápido, eu, por exemplo, falo mais rápido, que às vezes nem tá brigando e parece que tá. Então, isso não dá pra gente mudar, né? Então, nós vamos levar características, e o criminoso também. Ele leva para a cena do crime características do seu dia a dia. E, professora, esse homem poderia fazer, né, esse ato contra um outro homem? Ele poderia também matar, estuprar um outro homem ou não? É sempre a predileção por um determinado gênero. E uma outra pergunta: ele odeia esse tipo de criminoso? Ele odeia a mulher? Ele faz isso porque ele odeia a mulher ou não tem nenhuma relação? É só realmente para satisfazer aquele seu desejo? Porque tudo, no fundo, está ligado ao sexo também, né? Esse indivíduo aí, é difícil ele enfrentar um homem, tá? Eu vou te dizer por quê. Porque esse tipo de indivíduo, ele é conhecido por selecionar a vítima vulnerável, tá? Então, ele considera como vítima vulnerável, e todos nós, né, mulheres, crianças, pessoas com deficiência mental, ele poderia escolher. Por exemplo, veja bem, se ele tem uma mulher, né, já tem um nível aí que se interpreta como vulnerabilidade. E, além disso, essa mulher tiver, por exemplo, um problema mental, aí é muito fácil para ele, é uma vítima ideal, vamos dizer assim. Então, dificilmente ele escolheria um homem ou uma casa com um homem presente no momento, a não ser que se passassem 10, 15 anos e ele adquirisse experiência suficiente, o que é difícil com o nível de possibilidade que ele tem, tá? Esse é o tipo de criminoso que do primeiro ao último crime ele não vai conseguir adquirir tanta experiência, mas se ele conseguisse adquirir alguma experiência, ele podia escolher uma casa com homem e imobilizar o homem e matar e estuprar as mulheres. Poderia, mas é raríssimo isso acontecer, simplesmente porque ele não tem capacidade cognitiva de pensar os seus atos. Então, ele vai sempre para a vítima vulnerável, tá? Então, esse daí, nesse padrão, não. O mais racional, sim, mas esse nesse padrão, não. E com a relação a ter raiva das vítimas,
A gente tem 4 classificações aí para os crimes sexuais, para os estupros em si, tá? Lembrando que os abusadores de crianças são outras classificações distintas que não tem como falar agora, tá? Mas a gente tem um que a gente chama de poder garantia, poder vigoroso, raiva retaliatória e raiva excitamento. Então, o raiva retaliatória, por isso que o nome é esse, é um indivíduo que tem raiva muito grande da figura feminina, alguém na vida dele, de figura feminina, fez algo com ele ou não tratou bem, ou uma mãe, por exemplo, agressiva ou negligente, e aí ele vai se vingar em outras mulheres, tá? Então, existe esse padrão comportamental que a gente chama de raiva retaliatória. Como é que a gente identifica isso? É que os raiva retaliatórias, geralmente as vítimas são simbólicas. O que significa vítimas simbólicas? Que parecem com a figura com que ele tem problema. Por exemplo, cabelo do mesmo jeito, né? Mais ou menos a complexidade física. Aí você pergunta, isso existe? Existe. O Ted Bundy escolhia mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Ele só escolhia mulheres assim. Então, existe. Só que esse criminoso não me parece ser o raiva-excitamento. Ele não parece ser o raiva retaliatório. Ele parece ser o raiva-excitamento. Qual é a característica principal da raiva-excitamento? É que ele sente um prazer muito grande em promover sofrimento às vítimas. Daí o fato, inclusive, das vítimas estarem com a garganta cortada, ele está cometendo ato sexual. Então, me parece, teria que ter uma análise mais profunda, ou seja, tinha que verificar as vítimas anteriores dele para ver se pareciam, tinha que verificar a vida dele, como era a vida dele com mãe, se ele teve alguma esposa, como era a vida com essa esposa, com as figuras femininas, para poder dizer se ele seria um raiva retaliatória. Mas, ao meu ver, mesmo com pouca informação, ele seria um raiva-excitamento. Então, sim, a resposta é sim. Muitos agressores sexuais, a motivação principal é ter raiva de mulheres, mas não são todos, é só um dos padrões. Ai, como é bom falar com a professora Aline Lobato, tá vendo como a gente precisa, né, do nosso banco de perfilamento criminológico? Olha o que ela tá nos contando aqui. E aí acho que a gente vai chegar num momento muito importante, né, desse crime e desse criminoso. Porque a informação que nós tivemos é que ele já havia cometido um crime contra uma mulher ali numa outra cidade bastante próxima, que fica em Lucas do Rio Verde, também em Mato Grosso, 70 quilômetros. Essa mulher conseguiu, né, sobreviver, mas ele também já havia cometido um latrocínio, informações que nós recebemos do delegado, em Mineiros, em Goiás, aproximadamente a 900 quilômetros de Sorriso. Ou seja, esse homem já vinha cometendo crimes. E o que acontece? Esses é o que sabemos. A minha pergunta, a polícia pode achar mais coisa desse homem? A gente pode, vamos dizer assim, conjecturar aqui, né, que talvez nós tenhamos aí casos sem solução que tenham DNA, né, eu digo, tenham a marca desse homem? É possível isso, professora? Com certeza, com certeza. Com certeza. Inclusive, esse latrocínio identificado em Mineiros, não foi? Mineiros em Goiás, na realidade, agora que já se sabe mais, o latrocínio não foi a primeira, o roubo não foi a primeira motivação, tá? A motivação primeira dele seria o estuprar e matar, tá? Mas aí, como ele tá no início, a gente percebe, a gente pode achar outros crimes, mas não de um potencial tão forte, porque me parece que esse criminoso estava no início de sua série, tá? Na série mesmo da coisa do estuprar e matar. Porque é interessante, o estuprador, a gente até apelida eles de crime tardio, né? O estupro de crime tardio. O que eles mostram antes é o que a gente chama de comportamento de treino. Então, por exemplo, é muito comum eles mostrarem as partes íntimas para alguém na rua, ou ele tenta agarrar alguém, né, para treinar a técnica de controle de vítima, mas o ato consumado em si, o estupro em si, eles demoram um pouco em relação aos outros criminosos, porque o criminoso, por exemplo, de propriedade, ele começa com 12, 13, 14. O estuprador, quando ele realmente comete o ato consumado, geralmente é acima de 17, 18 anos. Então,
não quer dizer que ele tenha começado com estupro consumado antes, mas os atos de treino, sim. Tipo, tentar agarrar alguém, tentar ter sexual força com alguém, mostrar as partes íntimas, telefonemas obscenos para alguém, mexer com a vizinhança ou com mulheres da vizinhança anteriormente, no fato de falar coisas obscenas para essas mulheres, isso aí sim, com certeza. E como ele foi confundido lá na questão do latrocínio, então, como ele tem fixação, né? A vítima ideal, uma mulher de meia idade, casada, e, para mim, na minha análise, ele sim já procurava, inclusive, mulheres com filhas, né? Como foi esse caso aí. Então, ele pensou, pô, eu tenho que entrar numa residência, tá? Para pegar essa mulher sozinha, ou com filhos ou filhas, né? E aí, para isso, eu tenho que treinar e entrar. Né? Então, é muito comum, inclusive, estupradores terem ficha prévia por arrombamento. Anotem isso aí, o pessoal da polícia, viu? É comum estupradores ter ficha prévia por arrombamento. O que é que eu estou dizendo? Que esse cara aí que adentrava nas casas, talvez a polícia não encontre ele previamente fichado por outros estupros, mas por arrombamento. Olha, Ele que treinou isso interessante. antes. Ele, para saber entrar, ele tem que treinar isso antes, tá? Por exemplo, nós temos relatos de vítimas, são estudos. Nós temos relatos de vítimas de mulheres que diziam assim: eu acordei e vi um cara sentado na beira da minha cama e o cara foi embora. Não levou nada, não fez nada comigo. A gente tem relatos de mulheres que dizem: eu estava dormindo, escutei um barulho. Quando eu acendi a luz, o cara estava no meu quarto, olhou para mim e foi embora. Aí, às vezes, a polícia pensa que isso é um crime de pequeno teor, né, de pequeno potencial ofensivo. Não, isso é um estuprador em treinamento. O estuprador, que é desse caso que entra nas casas, ele treina assim. Então, esse cara é provável de já ter sido preso antes, não necessariamente por outro estupro, mas, no caso dele, ele já teve, né? Mas esses caras não ser preso antes necessariamente por outro estupro, mas até por arrombamento, tá? Então, esse cara, o primeiro crime lá em Mineiro, o primeiro conhecido da justiça, que também tem isso, né? Ou seja, ele com certeza cometeu outros crimes não conhecidos ainda da justiça, ou não ligados a ele, né? Então, esse de Mineiros, o objetivo principal, a motivação principal não era o roubo, tá? Ele roubou porque tinha algo ali, né? Fácil para ele levar, mas não era o roubo. E uma coisa interessante é que quando eles roubam, são nas primeiras ofensas. É o que a gente chama de versatilidade e especialização. Esses caras, eles vão se especializando ao ponto de que, quando eles vão matar e estuprar, pode ter objetos de valor próximo, ele não quer mais. Ele pega lá no primeiro crime. Por exemplo, neste caso agora de Sorriso, como a polícia mesmo divulgou, tinha celulares, né? iPhone, celulares caros, e ele sequer pegou. Então, o quê? No início, eles são versáteis, que a gente chama, ou seja, eles querem cometer um estupro, um assassinato, mas pode pegar algo que tem ali. Então, já mudou um pouquinho. Mas depois, eles vão se especializando. E quando ele se especializa, ele vai ficar só no estupro e no assassinato. Por quê? Porque a motivação dele, primeira, é promover dano e dor a alguém e não ganho material. E aí pode ter o que tiver de material, esse cara não ia pegar mais. E você acredita, professora, que ele possa vir a confessar crimes que a polícia não tem ainda ciência ou descoberto a ligação dele com esse crime? Ele pode vir a confessar, mas aí é bom usar as técnicas de entrevista, tá? Então, por exemplo, como ele é um criminoso impulsivo, irracional, desorganizado, com vida caótica, então esse cara carece de quê? Ele carece de afeto, carinho, atenção. Então, na técnica da entrevista com ele, não se deve falar sobre o crime no início, se deve falar sobre a vida dele. Tá? É por isso que às vezes a gente vê nos seriados, alguém chega e diz assim: você quer um cigarro? Você quer uma pizza? É porque você tem que estabelecer uma confiança com esses indivíduos e tem que dar para ele o que ele carece. O que ele carece? Afeto, atenção, que ele nunca teve na vida dele. Agora, com o racional, não. O racional, ele vai usar o cognitivo. Então, com ele, você vai oferecer outras coisas. Tua situação é assim, assim, assim. Se tu contribuir, eu posso te ajudar com isso aqui. Por exemplo, não te deixo no presídio aqui, a gente transfere para o presídio próximo da tua cidade. Então, o racional, ele vai ver vantagens e desvantagens, tá?
E o impossível, como é o caso desse cara, ele vai ver, ele vai procurar atenção e afeto. Se souber fazer a entrevista com ele, falando da vida dele, explorando todas as situações difíceis que ele teve, chega um momento que ele mesmo diz assim, tá vendo aí, ó, minha situação foi tão difícil que eu acabei entrando na droga, aí quando eu tinha 17 anos eu matei a primeira pessoa, apesar de eu não ter sido preso, ninguém sabe que fui eu, mas aconteceu assim, assim, assim. Então, se ele estabelecer um rapport com o entrevistador, que geralmente é o delegado de polícia, ele fala. Foi o caso do Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque falou sobre tudo, e eu tive a oportunidade, inclusive, de palestrar, né, com o delegado do caso do Maníaco do Parque, odontólogo forense, e ele falou lá, ele falou, olha, é interessante, às vezes ele queria conversar só comigo. Olha, o Maníaco do Parque quer falar com o senhor. Quando eu chegava lá, eu pensei, vai me entregar um crime. Não, ele queria conversar sobre a vida dele. Até que depois ele pegou e já entregava, falava todos os crimes abertamente. Delegado Bruno França tem que falar com a, olha aqui, professora Aline, com a doutora Aline, porque ela aqui, ó, tá cheia de coisas interessantes para passar aí para vocês. Estou à disposição, delegado. Isso aí, eu faço questão de fazer a ponte, inclusive. O delegado Bruno França é muito bom. Os delegados, não, eu sou fã dos delegados, assim, fiquei amiga de vários deles ali, tem feríssimas, né? Ali na região de Mato Grosso, o delegado Caio, o delegado Marcel, são todos muito bons. Agora o delegado Bruno, que eu tive o prazer de conhecer, que realmente está fazendo um excelente trabalho. Brilhante o trabalho. Está dando uma resposta muito rápida, porque a gente sempre fala, tem que dar uma resposta para aquela família, para aquele pai que está em desespero, mas tem que dar uma resposta também para a sociedade que entra num, sabe, num pavor, num horror também, muito grande. Professor, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa pessoa se arrepende, tem remorso? A gente sabe que eles precisam passar por uma avaliação antes, né, até de se falar em um transtorno antissocial, mas ele tem ali algumas caixinhas, mesmo, né, que não tenha passado por essa análise mais profunda, que são muito características de uma pessoa que possui esse transtorno antissocial. Vamos deixar isso claro, assim, o psicopata não se arrepende, tá? Mas a gente sabe que o número de psicopatas não é tão alto quanto a gente pensa, mesmo entre os criminosos violentos. É mais comum até o racional ter um transtorno de psicopatia do que o impulsivo. É mais comum, inclusive. O impulsivo, ele perde a noção de tudo. Por exemplo, o psicopata, que é mais provável, inclusive, ser o racional, ele tem as funções preservadas. Quais são as funções preservadas? Cognição, memória, percepção, tá? Então, esse daí tá tão deteriorado que nem isso ele tem muito bem organizado. Por exemplo, eu vou cometer um crime onde eu vou imobilizar 4 pessoas, mas eu sou completamente capaz. E eu vou fazer isso sem levar sequer uma arma. Eu vou pegar uma arma da cena. Vou contar com a sorte de que está todo mundo dormindo. Então, você vê como é bem desorganizado. A consciência dele, da maneira que o cognitivo dele funciona, é muito louco, né? Então, esse tipo de indivíduo aí, né? Então, o psicopata não tem remorso. Esse daí, ele pode até ter remorso, mas o que ele não tem é controle de impulso. O que é tal e qual, talvez até pior. O indivíduo que não tem controle de impulso, ele sabe que o que ele está fazendo está errado, ele tenta evitar e não consegue. E aí você diz, como é que funciona isso? Aí ele pode estar assistindo TV e começa a dar aquela ansiedade, aquela vontade, aquela coisa, eu tenho que, né, estuprar alguém, matar alguém, estuprar alguém, matar alguém. Às vezes, ele escolhe qualquer um como vítima. Esse daí, ele escolheu alguém do lado porque coincidiu ser uma situação propícia para ele. Mas muitas vezes ele pode simplesmente sair na rua e dizer assim, vamos ver se tem alguma mulher andando sozinha aqui. Tá bom, serve. Tem deles que nem critério de seleção de vítima tem. Esse aí tem um pouco de critério de seleção de vítima a partir do momento que ele faz o quê? Ele escolhe mulheres de meia idade e adentra na casa delas. Isso é um modus operandi, tá? Então, ele já tem um modus operandi dele definido. Tem deles que nem modus operandi definido tem direito, né? Então, nesse sentido, esses indivíduos mudar comportamento é extremamente raro. Aliás, a gente diz assim, é impossível, porque no caso do serial killer, né, o que a gente diz? A gente não vê um ex-serial killer. É raríssimo. A gente vê serial killers que podem ter parado de matar por algum tempo. Né? Por exemplo, o BTK parou 13 anos, depois voltou a matar de novo. Então, eles podem parar 2 anos, 3 anos, mas eles eventualmente vão voltar ao ato em si. Então, esse indivíduo é aquele tipo de indivíduo que ele não vai se recuperar,
tá? E se o Brasil tem alguma técnica ou droga ou terapia que faça com que ele se recupere, fale para o resto do mundo, porque o que os estudos mostram no mundo inteiro é que esses indivíduos, eles não vão, infelizmente, eles não têm, até o presente momento, eles não têm recuperação e nós não temos nenhum tipo de droga ou tratamento ou psicoterapia ou o que for que vá garantir que esses indivíduos não ajam novamente. Tá? É um indivíduo que não controla o impulso dele, é extremamente perigoso para o social. Tá? Se ele escapar, se ele ia progredir violência, a gente ia ver coisas até pior, mas como o índice dele de impulsividade estava muito alto, isso facilita também a captura. Tá? Então, uma coisa que está do nosso lado é que ele não pensa o crime e isso ajuda a ele não ter uma extensa série de crimes, tá? Porque tem serial killer que ele pode passar 20, 30 anos matando sem ninguém saber que é ele. Esses são os racionais, tá? Geralmente, o impulsivo, ele fica ali na base de 8 ofensas, 6 ofensas, até ele ser pego, tá? Então, graças a Deus, porque esse tipo aí se escapa, cada vez progredindo mais em violência. É extremamente perigoso para a sociedade. Infelizmente, a nossa lei não afasta de vez esse indivíduo do convívio social, porque a gente deveria fazer isso sem pena de estar errando, sem remorso algum. Ou a gente vai ter mais vítima. O indivíduo desse saindo vai ter mais vítima. Olha o que a professora está falando, né? Os nossos legisladores precisam se debruçar sobre essa questão, porque esse ser tem 32 anos. A gente sabe que se ele pode pegar uma dosimetria de pena aí de 400 anos, né? Vamos colocar bem alto. Mas a gente sabe que pelas nossas leis não pode cumprir mais do que 40. Aí entra bom no comportamento, bom comportamento. Exatamente. Aí não tem mulher dentro do presídio, não é? Aí fica bom, fica incrível. Aí, vamos lá, consegue sair com 20, com 32, tem 52. Olha o perigo. Perigo ainda, muito perigo. Olha o perigo, né? Porque ainda sai, né, PhD no crime, né? Passa um tempo dentro da penitenciária, que infelizmente não recupera de forma alguma um ser como esse. Olha a sociedade. Quando a gente acabou de falar do maníaco do parque, que está em vias de ser solto, e eu pergunto para a professora, se ele sair, ele volta a cometer crimes. O maníaco do parque, se sair, vai voltar a cometer crimes, correto, professora? Provavelmente. Muito, muito, muito provável. Ele pode, inclusive, ter melhorado os modus operantes e pode, inclusive, eu ter mais técnica para evitar captura. Ainda tem isso? Então, a gente está falando aqui, não é com relação a todos os homicídios, é isso que as pessoas precisam entender. Ah, vai encarcerar todo mundo que matar alguém? Não. O que as pesquisas mostram é que esse tipo de criminoso, com esses padrões de serial killers, por exemplo, é em torno de 5%, tá, do resto dos criminosos. Então, a gente está falando aqui, pelo menos, uma aplicação de uma prisão, né, mais prolongada ou talvez perpétua para esses indivíduos, né, esses 5% que não têm recuperação. Não, é assim, é importantíssimo, a gente precisa... O maníaco da Lusiânia, com 2 dias que saiu, começou a matar. Ele matou ainda 6 adolescentes até ser pego novamente. Não, é assim, é muito triste quando, né, os nossos legisladores não pensam sobre isso, porque a população, a sociedade, não quer conviver com esse tipo de pessoa. Isso aqui não tem conserto. Não é o que você falou. Não é que foi uma briga, um crime passional, outra coisa, que realmente a coisa saiu do controle, talvez se aquela situação não tivesse, enfim, em vias de acontecer, talvez aquele crime também talvez não tivesse acontecido. Não, mas esse cara procura a vítima. Ele quer estuprar. Ele é um serial killer, ele é um serial estuprador. Eles são predadores. Ele tem 2 níveis, né, de seriais dentro do, vamos dizer, do universo dele. Ele não é só um serial killer, ele é um serial estuprador. Ele é uma pessoa perversa, ele é ruim. E quem vê cara, né, não acredita, porque quando você olha
a imagem dele, ainda faz aquela cara de coitado, né? Aquela praticamente para você ter pena dele, porque a gente fica imaginando, né, um homem grande, forte, não. Era um homenzinho, né? Você olha, até parecia uma figura frágil. Olha o que aquela pessoa, com aquelas características físicas, foi capaz de fazer. Destruiu uma família. E assim, quando a gente para, a cidade de Sorriso não é tão pequena, mas ela não é uma metrópole, né, como São Paulo, onde aqui a gente está, e tem tanto crime que um crime se sobrepõe ao outro. Mas ele deixa uma marca naquela cidade que não se apaga. Aquelas pessoas estão em estado de choque. Você para e olha, aquilo aconteceu aqui, na nossa cidade. E por quê? Aonde falhamos. E estamos falhando, e eu acho que todos nós temos que nos incluir para cobrar, né, que essa lei seja revista para esse tipo de criminoso. Entendeu? Essas pessoas precisam ser afastadas, professor, eu concordo 100%. E vou mais além, nós precisamos da ajuda, né, do trabalho dos psicólogos forenses. Eu morro de inveja de todos os alunos da Universidade da Paraíba, onde a nossa professora está, querida, porque olha o aprendizado, né? Olha a qualidade de informação, né? São muitos anos, né? Professora Aline, a gente tem também o professor Christian, temos aí o doutor Eudi Lobo também. São pessoas, como vocês são importantes, né? E não é assim, quando você olha lá o delegado, coitado, que está lá correndo atrás, resolvendo, e aí ele, não, mas já cometeu crime nesse outro estado, nessa outra cidade, e muitas vezes os boletins de ocorrência também não se falam, né, não se comunicam. Possivelmente tem outros crimes que estão por aí, né, sem solução, que a gente chama, né, de cold cases, né, que estão esperando, né, para poder ter alguma, né, enfim, alguma definição, uma resposta para aquela determinada família, porque essas pessoas vão, né, você veja, ele saiu do Maranhão, foi para Goiás, vai para Mato Grosso, eles ficam perambulando também. Temos que mudar, professora. Situação, assim, imagina assim, a maneira de viver agora dessa sociedade, lá dentro dessa cidade, que não é uma cidade grande, mas não é tão grande como você mesma colocou. As pessoas, elas vão ficar com medo do ir e vir, elas vão ficar agora prendendo seus filhos, elas vão ficar agora fechando mais as janelas, reforçando a segurança em suas casas, porque é o que acontece quando uma comunidade, principalmente pequena ou menor, passa por uma situação dessa, isso fica no imaginário dessas pessoas décadas. As pessoas comentam um crime desse nesses lugares pequenos, talvez nós esqueçamos, né? Quem está aí nas grandes cidades ou nas capitais, né? Mas aquela cidade pequena, isso vai ficar no imaginário, né, dessas pessoas muitos anos, isso é muito doloroso. Esse pai, eu me sensibilizo demais com a situação desse pai. Até porque, como você também enfatizou, a gente percebe, é muito fidedigno a preocupação dele, tentando entrar em contato anteriormente com a esposa e com as filhas. Imagine como que vai ser reconstruir uma vida diante de uma situação dessa, como vai ficar a saúde mental desse pai, que apesar de ter ficado vivo, não ser uma das vítimas da questão morte, né? Mas da questão psicológica, da questão morte psicológica, porque muitas vezes eles se preocupam com a questão da depressão, do sofrimento do criminoso. E o sofrimento dessas vítimas no momento de morrer, desse pai em continuar vivo, vivendo com uma situação desgastante, depressiva dessa. Quer dizer, a gente tem também que assumir um compromisso com as vítimas e com a sociedade. Tá? Concordo, é importante 100%. que a gente preserve a dignidade do criminoso, mas a gente não pode, ao fazer isso, denegrir ou simplesmente desconsiderar a sanidade mental também da vítima, né, física e mental da vítima, da família da vítima e da sociedade como um todo. A gente precisa pensar essas coisas aí direitinho e deixar esses parâmetros bem claros. Para quê? Para que a gente não aumente mais ainda o senso de impunidade de cada criminoso desse. Quando ele se sente mais inteligente, melhor que a polícia, isso está diretamente relacionado ao senso de
de não ser punido pelos seus atos. De impunidade. Não, e é o que você muito bem falou, professora. Esse pai vai viver em prisão perpétua. Existe prisão perpétua para as vítimas, para a família das vítimas. Entende? Então, assim, Exatamente. A gente vive numa questão é uma hipocrisia quando a gente não quer tratar desse assunto. Né? Então, a gente tem que, né, rever, reentender, é o que você falou, precisamos aceitar. Infelizmente, temos seres muito perversos dentro da nossa sociedade e essas pessoas precisam ficar afastadas. Quando são encontradas, elas precisam... o Estado precisa proteger a sociedade. Quando você pega um ser como esses e devolve para a sociedade, você não está protegendo a sociedade. Para que a gente trabalha, paga imposto? Isso é uma palhaçada, Sabe, me entristece profundamente. A gente precisa também, Carla, desculpa te interromper, considerar os nossos limites, entender os nossos limites. Eu gostaria muito de dizer aqui que essas pessoas podem ser reabilitadas, mas eu não posso, eu estaria mentindo. Tá? Não tem nada dentro nem da psicologia, nem da psiquiatria, por exemplo, que a gente possa garantir que esse tipo de indivíduo, repito, não são todos os criminosos, mas esse tipo de indivíduo nós não temos nada, nenhum profissional pode garantir isso, que ele vai mudar o comportamento dele, ou esta droga vai funcionar. Não, a gente não tem isso por enquanto, gostaríamos de ter, mas não temos. Então, enquanto não temos, a gente tem que pensar essas situações. Professora Aline, eu quero te agradecer muito. Eu vou deixar aqui as redes sociais da professora Aline Lobato. A professora, ela é mestra lá na Universidade da Paraíba, não é isso, professora? Além disso, a professora também faz eventos maravilhosos na área, né, na nossa área aqui da psicologia criminal, da psicologia forense, investigativa. Então, vamos acompanhar a professora também nas redes sociais, porque ela vai nos informando, ela vai estar aí com a gente no Anatomia do Crime, ela vai voltar muitas vezes em 2024 para cá, porque essa mulher aqui enche a gente de orgulho. Se tem uma mulher que entende, está aqui na nossa frente. E é lógico, ela está formando, né, outros profissionais também fantásticos, que a gente vai trazer também, os alunos da professora, né, temos que prestigiar aí esses jovens, né, profissionais que vêm aí para engrossar o caldo contra o crime, porque nós precisamos muito, muito de profissionais como ela, dos profissionais que ela está formando, porque essa daí, ó, professora, a gente assina embaixo, de olho fechado. Essa daí é fera. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu conheço a professora, posso dizer que ela é minha amiga hoje pessoal e eu, assim, babo quando ela vem falar. Muito obrigada, professora. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais para vocês. Quem quiser, né, mandar informações, tirar dúvidas, o e-mail vocês já conhecem, que é op@midialento.com.br. Vai ficar também aqui os números, os canais de denúncia. Quem quiser também enviar denúncia, mande aqui para a gente. E a gente espera vocês na próxima semana com mais investigação criminal.